Seu romance foi um verdadeiro turbilhão, parecia escrito nas estrelas. Antes de seu encontro fatídico, ela já estava prometida a outro homem. Seus sapatos eram cobertos de pérolas, e um longo véu emoldurava seu cabelo. Um conjunto de joias de esmeralda brilhava ao redor do pescoço delicado da garota. Todo aquele brilho realçava ainda mais a beleza da jovem noiva de olhos azuis. Ela observava, encantada, o visual tomando forma peça por peça. Essa era Lily, a jovem filha do Conde Roland. Estava prestes a se tornar parte da família real do Reino da Lua Nova. Mal podia esperar para mostrar seu vestido ao noivo. As criadas disseram que ele havia saído para a estufa. A tradição dizia que a noiva não deveria ver o noivo no dia anterior ao casamento, mas Lily não ligava. Conhecia o príncipe Richard Stuart desde criança. Eram muito próximos. Ele foi o primeiro com quem ela viveu muitas primeiras vezes, e ela acabou se apaixonando perdidamente. Seu coração transbordava de sonhos e esperança sobre o futuro deles. Ela estava a caminho de encontrá-lo, quando parou ao ouvir vozes conhecidas. Escondeu-se atrás das folhas e viu Richard todo carinhoso com uma garota chamada Bella. Ele estava beijando com paixão a ruiva com quem vinha mantendo um caso secreto. O pior de tudo? Bella era irmã de Lily. O príncipe chamava Lily de criança, dizia que ela era entediante e que não queria aquele tipo de amor. Chamava a outra garota de seu maior prazer enquanto os dois se entregavam ao momento. Mas a cena foi interrompida quando ouviram um vaso se quebrar. Ambos se viraram e deram de cara com a noiva. Os dois ficaram em pânico por terem sido flagrados. Lily ficou paralisada, tentando, em vão, pedir uma explicação. Explodiu de raiva, perguntando como ele podia fazer algo assim com sua irmã. Bella apenas sorriu com arrogância e perguntou por que Lily se metia nos assuntos do príncipe. Depois se aproximou e disse, com confiança, que Richard sabia muito bem o que estava fazendo. Lily se afastou, mandando que ela a deixasse em paz. A raiva foi tanta que acabou sacudindo a irmã com força demais, e Bella caiu para trás fingindo estar assustada. Ela olhou para Richard em busca de apoio. O príncipe segurou o braço de Lily com brutalidade e mandou que ela não falasse com Bella daquela forma. Disse que o casamento era uma farsa e que ela precisava superar isso. Em seguida, se virou para Bella e a chamou para ficar com eles. Quando tentou beijar Lily, ela, enojada, mordeu seu polegar com força e cravou as unhas em sua mão. Richard gritou de dor e se afastou chamando-a de louca. No movimento brusco, acabou acertando um soco no rosto da noiva, deixando uma marca horrível. Lily, chorando, ameaçou contar ao rei sobre o envolvimento dele com a filha da bruxa. O príncipe congelou, percebendo o tamanho do problema. Ela se levantou, ainda tonta, e anunciou friamente que o casamento entre as famílias Stuart e Roland estava cancelado. Achava que tudo terminaria ali, mas então uma mão feminina agarrou seu braço. Em um piscar de olhos, Bella a prendeu num abraço sufocante e, com uma voz ameaçadora, disse que iria calá-la para sempre. Antes que Lily pudesse reagir, uma poção foi forçada em sua garganta. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer uma das misturas de Bella. Lembrou-se do dia em que pegou a irmã mexendo com poções na floresta, nunca imaginou que terminaria como uma das vítimas. Tentou resistir, mas Bella a segurou até ela engolir tudo. Lily tossia e engasgava enquanto o veneno queimava sua garganta. Bella apenas sorriu, observando-a cuspir sangue, e declarou de forma dramática que a noiva do príncipe havia morrido antes do casamento. Richard concordou e sugeriu que amarrassem o corpo a um cavalo e o soltassem nos campos, os monstros cuidariam do resto sob a luz da lua vermelha. O corpo enfraquecido de Lily resistiu ao plano cruel até o anoitecer. Quando finalmente caiu no chão, achou que seu fim havia chegado, até ver uma pata diante dela. Um enorme monstro a ergueu nos braços com cuidado. Seus olhos brilhavam em vermelho intenso, e ninguém poderia imaginar o que ele pretendia. O lobo gigante fitou atentamente a garota banhada pela luz da lua rubra. Rapidamente, a levou para seu castelo isolado. Quando Lily abriu os olhos, achou que via um anjo. Pensou que Deus a havia levado ao céu e fechou os olhos de novo. Mas, ao despertar completamente, percebeu que ainda estava viva. Não reconheceu a mulher ao lado da cama. A criada abaixou a cabeça e disse que Lily havia despertado. Assustada, ela se levantou e perguntou onde estava. A mulher sorriu, apresentou-se como Catherine e disse que ela estava em segurança, no solar do fim das sombras. Explicou que todas as terras dos ermos de Yarrow pertenciam ao duque.
Nesse momento, um homem alto lançou-lhe um olhar enigmático e estalou os dedos. Imediatamente, todas as velas do castelo se acenderam ao mesmo tempo. Imponente diante dela, ele se apresentou como Sua Alteza Real, Isaac Stewart. Lily ficou surpresa, ele era o irmão mais novo do atual rei, um homem de grande prestígio no Reino Crescente. Isaac era o herdeiro do trono, conhecido por seus feitos militares e por sua beleza. Mas seu envolvimento com as artes sombrias o havia afastado da corte, levando-o ao isolamento. Desapareceu por anos, deixando o reino em mistério. Lily se levantou, fez uma reverência e agradeceu por ter sido salva. Tentou terminar o cumprimento, mas sua cabeça começou a girar violentamente. Antes que percebesse, Lily tropeçou e acabou caindo direto nos braços de Isaac. Nem precisou se apresentar, ele já sabia seu nome. Quando recobrou a consciência, percebeu que estava sendo segurada bem perto do peito dele. Com um movimento suave, Isaac a colocou de pé e disse que sabia exatamente quem ela era. Chamou-a de a pobre garota que quase se tornou concubina do príncipe. Explicou que a magia negra e o veneno a haviam deixado em péssimo estado, e por isso ela havia entrado em coma. Com um olhar sério, mandou que deixasse as formalidades de lado e descansasse. Lily ficou paralisada ao descobrir que havia dormido por 2 dias, e, nesse tempo, perderá seu próprio casamento com Richard. O peso da realidade a atingiu como um trem em alta velocidade. Só de pensar no que seus pais poderiam estar passando, suas mãos começaram a tremer sem controle. Lembrou-se de Bella, a irmã que tanto desejava roubar seu lugar como noiva. A lembrança fez seu corpo tremer ainda mais. Isaac a observou atentamente e perguntou se ela estava planejando se vingar. Ela congelou quando ele revelou que seu noivo, o amor de infância, e sua irmã não apenas a traíram, mas a envenenaram com algo que corrói uma pessoa por dentro. Isaac, com frieza, perguntou se ela os odiava por isso. Lily os odiava com cada fibra do seu ser, mas sabia que não tinha forças para enfrentá-los. O desespero crescia dentro dela, até que Isaac se aproximou para acalmá-la. Ao ver suas lágrimas, mandou que parasse de abaixar a cabeça. Passou a mão em seu rosto manchado de choro e pediu que o olhasse nos olhos. Com um tom firme, disse que poderia ensiná-la tudo. Disse que essas habilidades poderiam ajudá-la a se vingar. Isaac afirmou que, se ela aceitasse, teria de permanecer na propriedade do crepúsculo. Lily ainda chorava, mas suas palavras reacenderam uma ponta de esperança. Ele segurou a parte de trás de sua cabeça e pediu que ficasse com ele. Ela ficou chocada, confusa, e sem saber o que responder. No fundo, sabia que não tinha outro lugar para ir, e isso a fez pensar seriamente na proposta. Lily sempre ouvirá que ele era arrogante e presunçoso. Mesmo sendo seu salvador, ainda era um Stewart, frio e orgulhoso. Fez uma reverência respeitosa, mas deixou claro que ainda não sabia se podia confiar nele. Mencionou que já estava noiva, o que poderia causar um escândalo enorme. Disse que precisava tomar uma decisão apenas depois de conversar com seu pai, e que sua mãe devia estar desesperada com seu desaparecimento. Olhou Isaac nos olhos e pediu que a levasse para casa. O duque ficou surpreso, completamente confuso com a recusa. Apesar da irritação evidente, apenas assentiu diante do pedido. Lily suspirou aliviada e passou rapidamente por ele. No entanto, mal deu 2 passos antes que Isaac segurasse seu pulso. Ela se virou, surpresa, afinal, ele havia concordado em deixá-la ir. Ele perguntou se ela realmente planejava vagar pelos ermos vestida de camisola. Só então ela percebeu que ainda usava uma camisola de dormir. Corando de vergonha, virou-se de costas e tentou cobrir o peito. Isaac suspirou e ordenou à criada que preparasse roupas de montaria e um cavalo. Lily ainda estava constrangida, mas logo começou a se preparar para o retorno. Enquanto acariciava o animal com ternura, pensava em silêncio que logo estaria de volta à mansão dos Roland. Montou e partiu. Isaac Stewart ficou observando a silhueta da garota desaparecer no horizonte, pensativo. A criada perguntou se ele realmente iria deixá-la ir embora assim. Disse que ela era a única filha de Saint-Anjou, nascida sob uma estrela da sorte, e herdeira da receita mágica de poções da família. Isaac já havia sentido o chamado do sangue dela antes. A criada lembrou que Lily tinha o poder de restaurar sua aparência e sua sanidade, a chave para quebrar a maldição e permitir que ele retornasse ao palácio. O duque começou a planejar como poderia usá-la. Estendeu o braço e um corvo pousou nele. Ordenou que enviassem algumas aves para vigiar a garota.
Enquanto isso, Lily praticamente correu até a mansão Roland. Entrou gritando que havia voltado, mas o que viu a deixou sem chão. Bem diante dela, havia um caixão coberto de flores brancas. Cambaleando, ela se aproximou e viu sua mãe dentro dele. O choque foi tão grande que mal conseguiu respirar. Ali, deitada, estava a mulher que deveria ter estado em seu casamento no dia anterior. Lily desabou no chão diante do corpo, incapaz de acreditar no que via. Seu corpo tremia, as lágrimas caíam sem parar, e sua mente se recusava a aceitar que aquilo fosse real. Ajoelhada diante da mãe sem vida, Lily sentia o mundo desmoronar. Quando olhou para o lado, viu a criada imóvel, em puro pavor. Desesperada, começou a exigir saber o que havia acontecido. A governanta gritou, apavorada, dizendo que o assassino havia voltado. Com o rosto coberto de lágrimas, Lily ficou sem palavras ao ser publicamente acusada de assassinato. O choque foi tão grande que ela mal conseguiu respirar. Logo, trancaram Lily na masmorra da torre da mansão do Duque Roland. Ela começou a bater desesperadamente na porta quando ouviu passos se aproximando. Gritou, exigindo ver o pai e dizendo que estava sendo presa injustamente. Caiu de joelhos, ainda socando a porta com as mãos nuas. De cabeça baixa, murmurou que queria encontrar o assassino de sua mãe. Quando a porta se abriu, a luz forte a fez apertar os olhos, mas o que viu não era o que esperava. Quem estava diante dela era sua inimiga, Bella, a traidora, saboreando uma xícara de chá com um sorriso de escárnio. Fingindo preocupação, despejou o chá e comentou que tinha ouvido os gritos. Com fingida gentileza, ofereceu uma xícara à irmã, dizendo que a voz dela devia estar cansada. Lily, furiosa, acusou Bella de todos os crimes que havia cometido. A outra apenas riu, zombando, e perguntou quem ela estava esperando. Então, com falsa tristeza, disse que depois que Lily fugiu, o pai teve um ataque cardíaco. A notícia atingiu Lily como uma pancada no peito, esmagando sua esperança. Bella apenas deu um sorrisinho cínico e disse que precisava preparar o remédio dele. Lily agarrou a mão da irmã e a olhou nos olhos, com o coração em pedaços. Disse, com a voz trêmula, que o karma iria alcançá-la por destruir a própria família. Antes que pudesse continuar, Bella lhe deu um tapa violento no rosto. Com uma expressão fria, avisou que o rosto de Lily estava espalhado por todos os cartazes de procurados. Acrescentou que ela receberia sua justa punição no dia seguinte, por todos os crimes dos quais for acusada. Bella começou a descrever seu plano, mostrando que tudo havia sido cuidadosamente calculado. Lily sentiu suas esperanças desaparecerem de vez, agora entendia que Bella e Richard estavam tramando sua morte. Bella repetiu as palavras do príncipe, dizendo que ele já estava cansado de brincar com Lily. Inclinando-se sobre ela, declarou que o que ele realmente amava era a fama e o trono. Lily se levantou, tremendo, e disse que ela sempre fora o obstáculo nos planos dos dois. Olhou fixamente para a bruxa e perguntou o que seus pais haviam feito para merecer tamanha crueldade. Em um surto de fúria, agarrou Bella pelo pescoço e gritou, exigindo uma resposta. Lembrou-lhe de como o pai a acolhera, mesmo depois que ela vagara com a mãe, uma bruxa sem lar. Disse que sempre a tratou como irmã, sem se importar com sua origem. Até mesmo sua mãe a havia aceitado como filha, ensinando-lhe tudo o que sabia sobre medicina. Com lágrimas e raiva, Lily gritou perguntando por que ela havia retribuído com tamanha maldade. Bella a olhou friamente e disse que Lily tinha tido sua chance, mas a desperdiçou. Disse ainda que estava surpresa por ela ainda tentar dar lições de moral. Em seguida, Bella começou a entoar um feitiço, e o quarto se encheu de uma luz ofuscante. Seus olhos brilharam em verde flamejante, prontos para destruir tudo. O poder da bruxa lançou Lily ao chão, prendendo seus braços com força mágica. De pé sobre ela, Bella declarou com ódio que sempre a desprezara. Confessou sua inveja, Lily era fruto de amor, enquanto ela nascerá de uma bruxa mendiga. Ambas se apaixonaram por Richard, mas o pai só havia arranjado o noivado para Lily. Bella sempre ficou à sombra, corroída pela inveja. Lily perguntou por que ela os culpava por algo que nunca lhe negaram. Bella virou o rosto e disse que, quando Lily estivesse morta, tomaria tudo para si, inclusive o corpo dela. Sumiu atrás da porta, deixando Lily amarrada por cipós espinhosos, e se despediu friamente. Exausta, Lily abaixou a cabeça e, entre soluços, murmurou o nome do príncipe. Tremendo, confessou que se arrependia de tê-lo deixado tão cedo. Chorando, admitiu que agora só queria vingança. Nesse momento, um corvo apareceu, observando-a pelas costas.
Sua voz grave ecoou, dizendo que tinha ouvido o desejo dela. Assim que falou, os cipós começaram a brilhar com uma luz intensa. O corvo liberou uma onda de magia que atingiu as amarras, destruindo-as por completo. A força do impacto foi tamanha que quebrou as janelas da torre. Lily percebeu, assustada, que suas mãos estavam livres. Olhou o corvo, que voava em sua direção com um anel enorme preso à perna. Curiosa, começou a examiná-lo. O pássaro se irritou e mandou que o chamasse de Karen, não de passarinho. Orgulhoso, apresentou-se como o espião mais confiável do príncipe herdeiro. Disse que viera a mando de seu mestre para levá-la de volta à propriedade. Demorou um instante para Lily processar tudo o que ouvirá. Então perguntou qual era o plano de fuga, já que Bella havia mandado guardas atrás dela. O corvo bufou e a chamou de tola, perguntou para que ela achava que serviam as asas de um pássaro. Bateu as asas e respondeu, para voar. Pousou no parapeito da janela e disse que ninguém poderia alcançá-los. Mandou que ela se apressasse e subisse em suas costas. Lily ficou paralisada, aquilo soava absurdo demais. Mesmo assim, subiu hesitante no parapeito e se preparou. Mas, ao olhar para baixo, viu a altura e sentiu todo o medo tomar conta. Com a voz trêmula, perguntou o que devia fazer, dizendo que tinha medo de altura. O corvo respondeu com firmeza, confie em mim, e pule. Lily, tremendo da cabeça aos pés, não sabia se era coragem ou desespero o que sentia naquele instante. O medo dela aumentou quando os cavaleiros notaram as janelas quebradas da masmorra. Assim que viram Lily, ordenaram que ela fosse capturada imediatamente. Foi nesse momento que ela percebeu que a morte a aguardava de qualquer forma. Então, ela pulou, decidindo que era melhor morrer assim do que ser executada em público. Fechou os olhos com força, sentindo sua morte se aproximar. Para sua surpresa, ela se viu montada em um pássaro gigantesco. Ficou boquiaberta ao perceber o tamanho monstruoso de Karen Frell. Ele mandou que ela se segurasse em suas penas e se preparasse para o impacto. Nesse instante, os guardas notaram o corvo gigante. Ao verem a magia sombria, começaram a gritar desesperados, o que só confirmou suas suspeitas. Sim, ela é mesmo uma bruxa maldita. Lily percebeu que sua antiga vida havia acabado e aceitou o destino que vinha pela frente. Agarrou-se firme às asas do corvo, que voava habilmente por entre as florestas. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao castelo do príncipe herdeiro. Ele havia deixado roupas novas e confortáveis para ela, cuidando para que se sentisse à vontade. Lily ainda estava atônita, sem acreditar que estava tão longe de casa. Subindo as escadas, ela viu o colar do seu casamento, o mesmo que pertencia à sua mãe, a pessoa que mais amava. O colar de esmeralda havia sido passado de geração em geração entre as mulheres da família. Era para ter simbolizado um casamento feliz para Lily também. Mas ao lembrar de tudo que foi destruído, ela desabou em lágrimas, tomada pela raiva da morte de sua mãe. Determinada, jurou que se vingaria, custasse o que custasse. Queria que pagassem com sangue por tudo o que haviam feito. Limpou as lágrimas quando a porta do quarto se abriu. Isaac apareceu diante dela e perguntou se ela já havia tomado sua decisão. A garota olhou para o seu novo protetor com atenção. Ele então declarou, sem rodeios, que a partir daquele dia ela seria a senhora da mansão do crepúsculo. Lily ficou chocada, achando que devia haver algum engano. Curvou-se imediatamente, agradecendo por toda a ajuda e abrigo. Mas se preocupou com o risco que isso representava para ele, já que agora era uma criminosa procurada. Decidiu ser direta e perguntou o que ele queria em troca. Isaac sorriu, dizendo que ela era bem perspicaz por pensar nas coisas pelo lado dele. Aproximando-se, disse claramente que precisava do sangue dela. Pegou o colar em suas mãos e o colocou em seu pescoço com calma. Explicou que havia sido amaldiçoado anos atrás, e que ela poderia ser a chave para quebrar essa maldição. Pediu que ela lhe desse um pouco de seu sangue todo mês, durante a lua cheia, para preparar um remédio. Achava que ela fosse se assustar, mas, ao contrário, Lily apenas se virou de repente, abrindo seus olhos com firmeza para ver a cor dos dele. Em seguida, começou a desabotoar a camisa dele, dizendo que se sentia ofendida. Isaac ficou completamente surpreso com a atitude. No instante seguinte, ela expôs o peito dele e viu uma marca escura, os selos da coroa lunar. Naquele momento, tudo fez sentido. Ela entendeu por que ele havia se afastado da família real. Sabia que, a cada lua cheia, ele se transformava em uma besta, e nas noites sem lua, sofria dores terríveis.
Estava destinado a enlouquecer lentamente até destruir todos que amava. Lily também percebeu que o corvo, Sr. Karen, era amaldiçoado. Isaac explicou que o havia comprado no mercado e que tudo mudou na noite em que uma bruxa os atacou. Ela os atingiu no ponto mais fraco. Karen compartilhou a maldição com ele, impedindo que perdesse o controle total. Se não fosse por isso, Isaac já teria se transformado num monstro há muito tempo. Desde então, eles viviam escondidos, longe de tudo. Isaac ainda se lembrava perfeitamente do rosto daquela bruxa e jurava que faria ela pagar 1000 vezes pelo que o fez passar. Acariciou Lily e disse que suas histórias eram parecidas. Para sua surpresa, ela aceitou o acordo com naturalidade e até sorriu, dizendo que parecia um bom negócio em troca de sua proteção. Lily então se ofereceu para preparar ervas que aliviassem a dor e o ajudassem a se acalmar. Nesse momento, um servo entrou trazendo uma carta de Sua Majestade. De repente, ela imaginou seu mestre bebendo sangue e corou imediatamente, sentindo-se envergonhada. Riu e prometeu que guardaria o segredo deles. Explicou que só queria entender melhor os sintomas dele. A criada que acompanhava disse que o vínculo da coroa lunar era uma maldição raríssima e ficou impressionada por Lily talvez poder quebrá-la. Lily respondeu que não tinha muita experiência, mas era boa com poções e remédios. Achava que talvez pudesse criar uma cura usando o próprio sangue. Com um sorriso astuto, perguntou se um dia conseguiria retribuir tudo o que ele havia feito por ela. Naquele mesmo dia, Isaac mandou preparar um quarto de hóspedes para Lily. Ela ficou radiante, verdadeiramente feliz. Isaac foi um anfitrião atencioso, mostrando-lhe cada canto do castelo. Até permitiu que ela cultivasse ervas ali. Depois, a levou a uma sala separada, perfeita para montar um laboratório. Lily ficou encantada com o tamanho do espaço. Ela agradeceu radiante e prometeu preparar um remédio para ele. Isaac gostou de vê-la tão feliz. Disse que a visita tinha acabado e que bastaria chamar o servo se precisasse de algo. Lily o observou ir embora e teve vontade de falar. No fim, decidiu se aproximar do príncipe herdeiro e perguntar o que ele planejava. Apressou-se até ele e comentou que vira uma mudança de humor depois da leitura da carta. Disse que queria ajudá-lo como aliada. O homem a fitou pensativo e, virando-se, disse que ela não deveria se envolver em seus assuntos. As palavras doeram, ela só queria ajudar. Começou a preparar a poção e percebeu que talvez ele não quisesse amizade. Olhou o próprio reflexo e lembrou-se de que não era mais uma princesa. Pegou a faca e repetiu que a levavam apenas por causa do seu sangue. Pensou em deixá-lo em paz, dar o que ele queria e depois usá-lo para conseguir o que buscava. Karen interrompeu os pensamentos, perguntando o que cheirava tão bem. Lily o repreendeu quando o corvo começou a beber a poção, disse que era uma mistura experimental. Em seguida a sala se encheu de luz e, diante deles, apareceu um homem moreno e sem camisa. Embora a transformação provasse que a poção funcionava, a situação deixou-a envergonhada. O grito dela chamou Catherine, que trouxe roupas. Karen ficou constrangido por ter assustado Lady Lily, fazia muito tempo que não voltava à forma humana. Lily suspeitou que o sangue dela na poção tivesse influenciado o resultado. Avisou que ele só ficaria humano por meio-dia antes de voltar a ser corvo. Karen perguntou se, com ingredientes diferentes, poderia permanecer humano por mais tempo. Lily disse que era possível, mas que teriam de testar, e que itens raros seriam difíceis de conseguir. O corvo apertou suas mãos e sugeriu irem ao mercado juntos. Quase implorando com o olhar, conquistou o acordo dela. Antes que percebesse, ele segurou sua mão e começou a puxá-la. Ela lembrou-lhe que era procurada e poderia ser presa, mas ele apenas sorriu e pediu que confiasse. Piscou, brincando, prometendo que tudo ficaria bem. Acabaram por vesti-la com um traje do povo fala. Ele riu, dizendo que ela agora usava roupas de sua tribo, ela não conseguiu evitar imaginar o espião em roupas femininas. Em seguida foram à loja de artigos mágicos, onde uma jovem os recebeu, evidentemente conhecida de Karen. Ele pediu sigilo e lembrou que as regras eram as mesmas para todos. A moça avaliou a companheira com curiosidade e garantiu manter segredo. Karen explicou que frequentava um lugar por causa de Isaac, cuja dona da loja tinha faro para achados raros. Quando abriram a caixa, havia verdadeira escama de sereia, um ingrediente potente. Karen enfiou a mão no bolso, prometendo comprá-la, e tirou um saco de ouro, mostrando que tinham dinheiro. Nesse momento Bella entrou na loja, também buscando a escama. A visão da irmã encheu Lily de medo, ela tentou esconder o rosto, apertando o chale.
Bella observava-a como predadora fareja a presa, querendo saber como uma simples criada podia comprar aquilo. Arrebatou o frasco das mãos dela e, com um sorriso cínico, supôs que era uma poção do amor. Exibiu o frasco e disse que ia comprar. A dona explicou que alguém já havia adquirido as escamas, mas Bella, com desdém, ofereceu o dobro do preço, zombou do povo fala, chamando-os de pobres sem pátria. Karen resmungou que estava tentado a rearranjar o rosto dela. Lily tremeu e sussurrou que preparava um elixir especial. Karen não entendia para que servia o elixir nem por que ela tinha tanto medo. Lily explicou que os ingredientes serviam para fazer uma mistura que faz a vítima perder a razão e virar um marionete, obedecendo ordens alheias. Supôs que Bella estava preparando aquilo para o pai. Decidida, desafiou a irmã e agarrou o frasco. Discretamente espalhou seu conteúdo, mirando as costas de Bella. A irmã virou-se, enfurecida, perguntando o que ela fazia. Lily sorriu de canto e disse que presenteava Bella com pó de escama de traça da chuva, um produto que provoca erupções se entrar em contato com a pele. Bella começou a coçar desesperada e logo partiu para insultos. Antes que nada acontecesse, Karen pousou uma faca no pescoço de Bella, dizendo que não dava a mínima para quem ela fosse. Ele explicou que ela o havia desrespeitado de acordo com as regras do clã File. A garota sentiu um arrepio de medo quando ele disse que poderia acabar com ela ali mesmo. A dona da loja interveio, dizendo que era melhor ela se desculpar logo com o estimado hóspede. Karen deu um sorriso de canto e afirmou que não queria causar confusão. Ordenou que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas à sua irmã. Bella fervia de ódio por dentro, como ele ousava humilhá-la daquele jeito. Sabia que poderia usar magia negra e transformar o lugar em cinzas, mas lembrou que a dona da loja, Isis, conhecia bem sua família. O respeito que Isis demonstrava aos membros do clã File a incomodava profundamente. Ela sabia que, se causasse confusão ali, traria problemas à própria casa. Engolindo o orgulho, Bella se ajoelhou diante da garota. Cada palavra custava, mas conseguiu se desculpar. Karen repetiu cada insulto que ela havia dito antes, e Bella teve de engolir todos. Lily respondeu calmamente que não levaria nada daquilo para o coração. Estendeu a mão à bruxa humilhada e exigiu que devolvesse as escamas de sereia. Bella entregou o frasco com relutância, sem dizer uma palavra. Lily ainda ordenou que todos os materiais mencionados fossem enviados ao castelo e determinou que, dali em diante, Isis não vendesse mais nada a Bella, nem uma folha. Isis concordou educadamente e foi buscar o pedido no depósito. Lily lançou um olhar vitorioso à irmã, prometendo a si mesma que aquilo era só o começo. Declarou que haviam terminado os negócios, e Karen dispensou Bella. A bruxa caiu no chão, humilhada, depois que ele a empurrou. Disse a si mesma que suportaria, jurando se vingar por tamanha vergonha. Bella observou os dois saírem, desejando poder destruí-los ali mesmo. Ao reparar melhor nos gestos da garota, reconheceu o porte gracioso que jamais esqueceria, era Lily. Enquanto isso, Richard se divertia com outras mulheres. A diversão durou até Bella aparecer. Ela arrancou o curativo dele, os olhos brilhando de raiva. Richard explodiu, dizendo que já a tinha avisado para não aparecer sem permissão. Bella começou a chorar, pedindo desculpas, mas ele continuou gritando. Ela explicou que o ferimento no rosto era culpa da irmã. Richard ficou surpreso, ela havia contado que Lily fugira usando magia negra. Bella disse que encontrara uma garota no mercado que lhe parecia estranhamente familiar. Acrescentou que essa mesma garota estava com um bárbaro do clã File. Richard lembrou que Lily sempre fazia jogo duro, nem deixava que ele a beijasse. Bella continuou chorando, falando de todo o sofrimento que passará. Mentiu descaradamente, dizendo que o povo andava chamando Richard de fraco e egocêntrico, e que ele nunca chegaria aos pés de Isaac. Enquanto isso, Karen se divertia rindo do rosto inchado de Bella, achava delicioso vê-la receber o troco. Lily também estava animada, agradecida pela ajuda da dona da loja. O corvo comentou que Isis era a mulher mais competente do clã e jamais permitiria que desrespeitassem os seus. Disse também que ela queria retribuir a gentileza que haviam mostrado. Lily o ouvia até perceber Isaac no grande salão, sozinho. Ele olhou as horas e perguntou se haviam aproveitado as ruas antigas, deixando claro que não gostou nada de vê-los voltando tão tarde. Depois de uma conversa rápida, Lily subiu para o quarto. Suspirou enquanto a escova deslizava pelos cabelos e confessou à criada que havia desagradado Isaac. Explicou o motivo da ida à cidade, mas ele apenas a ignorou. Pediu perdão, sem sucesso.
O homem apenas disse que, a partir de agora, ela não podia sair do castelo sem sua permissão. Isso a irritou, odiava a ideia de ser controlada. Catherine sorriu e disse que ele só estava preocupado com ela, algo a que Lily não estava acostumada. A criada contou que ele havia voltado ao castelo com um buquê procurado por toda parte antes de perguntar onde ela estava. Ficou aliviado ao saber que Karen a acompanhava e depois esperou os dois retornarem, checando o relógio de bolso a cada instante. Isaac ainda se preocupava com o quanto Lily sofria pela morte da mãe. Catherine mostrou-lhe o buquê e disse que ele só tinha dificuldade em expressar o que sentia. A explicação mudou completamente a forma como Lily via a situação. Ela olhou pensativa para os lírios que ele havia escolhido para ela. Depois de um tempo, decidiu procurá-lo para agradecer. Encontrou-o treinando tarde da noite, extravasando a raiva. Aproximou-se e comentou sobre o horário. Caminhou até ele e perguntou o que o preocupava. Ele respondeu friamente, lembrando que já tinha dito para ela não se meter nos assuntos dele. Lançou-lhe um olhar rápido e disse que a levaria de volta ao quarto. Lily, sem rodeios, perguntou se ele tinha medo de perder tudo o que possuía.